Para mim é um privilégio muito grande, uma grande responsabilidade nessa noite, né? Que muitas das vezes nós queremos ser apenas ouvintes, mas estamos alistados no exército de Cristo. E quando nós estamos alistados, nós somos os soldados para fazer aquilo que o Senhor nos designar. O livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: o livro de Jeremias fala do título A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias. A palavra de Jeremias veio no filho de Ilquias, dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. E veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no ano 10 reinado. E veio também no dia de Jeaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10 de Zedequi, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém seja levado em cativeiro no 5º mês. E veio assim a palavra do Senhor, dizendo: antes que formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse, por Jeová: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Eu disse: não digas que sou uma criança, porque onde é que eu te enviar, irás, e tudo quanto mandares, dirás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe a boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca neste dia sobre nações, e para arrancar e para derribar, e para arruinar e também para eles. E disse-lhe: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Dizendo: o que vê? E disse: vejo uma panela que ferve, cuja face está para a banda do norte. E disse o Senhor: do norte descobrirá todos os habitantes. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia aqui fala no capítulo 1 do livro de Jeremias que o Senhor traz a primeira visão a esse profeta. Deus revela a Jeremias a primeira visão deste homem. E antes de tudo, no capítulo 4 ele disse assim: vejam, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: acho que já te conhecia, e antes que saísse da madre já havia santificado. E ele falou para o Senhor: mas Senhor, dizendo: eu não sei falar porque eu sou uma criança. Jeremias começou a apresentar-se diante do Senhor, mostrando para Deus toda a sua pequenez, mostrando para Deus suas limitações. Mas Jeremias esqueceu de algo, porque o Senhor, quando chama o homem e a mulher, não chama os capacitados, Deus não chama os eloquentes, Deus não chama os conferencistas, os poliglotas, aqueles que falam 10, 20 idiomas. Deus chama aqueles que, como Jeremias falou: eu não sei falar porque eu sou uma criança. Ele começou a mostrar para Deus a sua pequenez. Eu confesso a você, nessa noite de hoje, eu pensei que eu ia ser ouvinte da palavra, pensei que tinha outro preletor para ministrar a palavra do Senhor, porque muitas das vezes você se encontra como Jeremias se encontrou aqui, como uma criança numa pequenez, mas é neste momento que Deus desce aquilo que Ele quer que você fale. Deus começa a rasgar o véu, rasgar o céu. Deus começa a falar: tenho eu uma obra para tratar contigo, ainda que se levante A, que se levante B, ainda que aconteça isso, aconteça aquilo. E mais à frente o Senhor vai testando a visão do profeta, porque o Senhor fala uma primeira visão. Ele começa a falar para Jeremias assim: Jeremias, o que vê? E ele falou: vejo uma vara de amendoeira. E olha, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Novamente o Senhor pergunta para Jeremias, testando
dando a visão do profeta. Sabe por quê? O profeta não fala o que ele ouve no grupo do WhatsApp. Profeta não fala o que o pai e a mãe falou. Profeta não fala aquele burburinho que ele escutou na igreja. Profeta fala aquilo que Deus mostrou. E ele fala novamente a Jeremias o que vê. E ele falou: vejo uma panela que ferve. Louvado seja o nome do Senhor. Testando mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, a visão do profeta. Sabe que isso nos remete a entender, irmão, que Deus ele pode provar a mim e a você na hora que ele quer. Jeremias Deus tinha dado uma visão, e visão é dada para poucos. Deus separa aqueles que têm visão. Deus não dá a qualquer um determinados dons. Eu quero dizer para você, se tu tem passado por luta, adversidade, é porque Deus quer te colocar onde Ele colocou poucos. Às vezes você fala assim: Senhor, a irmã A, a irmã B, tudo acontece fácil. O irmão A, o irmão B bota a mão e transforma em ouro. E por que para mim é tão difícil as coisas? Mas o Senhor, irmão, tem algo diferente comigo e você. O que Ele tem comigo, Ele não tem com você. O que Ele tem com você, Ele não tem comigo. Então Deus coloca um particular de provação, um particular de deserto, um deserto diferenciado. Ele traz a visão de uma forma diferenciada. Será que Ele deu todas as visões que Ele deu a Jeremias para qualquer um, para outros profetas? Será, irmão, que Ele fez isso? Será que Ele quis trazer, falar que eu vou mostrar? Deus sabia que Jeremias ia falar aquilo que viu. Ele não precisava deixar, porque ele já sabia. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não é limitado. Limitado é o adversário, nós somos limitados, mas o Senhor não. Nós precisamos ser prudentes para que o nosso adversário, que é limitado, ele não venha a conseguir entrar pelas brechas. Muitas vezes as brechas acontecem, irmão, porque nós não nos limitamos a ouvir somente a Deus e fechar a boca e não falar aquilo que Deus mandou. Deus não mandou, irmão, quero dizer para você, se você estiver num culto e todo mundo teve visão, revelação, desceu isso, desceu aquilo, e Deus não te desceu nada, fique com a sua boca fechada, irmão. Isso não é nenhuma vergonha. Eu já fui a muitos cultos, Deus descia para um, descia para o outro, e as pessoas olhavam para mim e perguntavam assim: Deus mostrou algo para você? Isso não te faz menos crente nem mais crente do que ninguém. Isso não te dá ônus e nem bônus. Deus conhece o seu coração. Se Deus te tomar sapateando no poder, rodopiando, dá lugar para Deus te usar, não se preocupe com quem vão te apontar. Não se preocupe que vão falar que você no passado era assim assado, era assado cozido, porque o homem está aqui como uma multidão para te apontar. O cego de Jericó, a Bíblia relata que ele foi oprimido em meio à multidão e ele mandava aquele homem calar. Cala! Será que o Senhor vai olhar para você e não faço ideia do que aquele homem ouviu? Mas ele falou assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, louvado seja Deus, né? Ele estava ali num propósito, numa ligação, numa fiação. E aí, quando você tem uma meta a traçar, irmão, Deus olha. Deus olha quando você se faz de mula manca, montofim, se dá no mundo que eu não sou Raimundo. Às vezes a gente não se compadece com o próximo. Às vezes Deus nos prova, irmão. Não só na visão como Ele provou Jeremias, Ele pode me provar e te provar de alguma outra forma. Será que, irmão, se você tiver, louvado seja o nome do Senhor, no ponto do ônibus tiver um mendigo, maltrapilho, fedorento, e eles tinham os falar assim: vai lá, bota a mão na cabeça e ora. E você cheirosinho, arrumadinho, se achando o Todo-Poderoso. Fala: eu
Será que você é diaconisa, missionário, pastor, presbítero? E se o Senhor falar para você assim, ó, vai lá naquela boca de fumo lá onde tem um camarada com um fuzil na mão, vai, sube, né? E prega a minha palavra para ele. Aí você vai olhar assim, não, mas eu sou o apóstolo João das Couve. Eu quero dizer para você que você não é nada. Você e eu somos cavaco de barro, somos o resto do barro que sobrou. E nós, pela graça, mas tudo é pela graça, não estamos perfeitos, nem temos mérito. É pela infinita graça que Deus olhou com misericórdia e se compadeceu de mim. Irmão, você pode estar pensando assim, irmã Cristiane, eu passo por tanta calúnia, por tanta luta, por tanta pedrada, por tanta pelejada, se levanto me caluniando, se me denigrindo, mas eu quero dizer para você, irmão e irmã, que a Bíblia diz que por amor ao Senhor nós seríamos o quê? Perseguidos, injuriados, caluniados e diriam todo mal contra nós. Mas eu quero te chamar a atenção que existe uma palavra, uma parte da Bíblia que diz lá em Isaías 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti não esperará. E toda língua, a Bíblia diz que toda língua, olha, irmão, para o Senhor colocar isso na palavra dele, porque muitas línguas iam se levantar, não só contra mim, não só contra você, mas contra muitos que estão na seara, porque a seara é grande. Vai a subnépia, mas são poucos que têm se apresentado na seara. Louvado seja o nome do Senhor, né? A seara é grande, mas é poucos ceifeiros. Hoje nós temos 10 pessoas nessa live, mas já teve dia que eu entrei aqui e tinha 3 pessoas. Eu era a quarta. Mas o que a Bíblia nos relata com tudo isso, né? Que a palavra do Senhor diz que onde houver 1 ou 2 em meu nome, ali eu se farei presente. É para que nós não nos preocupemos com o número. O número não pode me intimidar, não pode intimidar você. Se você está pregando para se aparecer para a multidão, eu sou a diaconia, você não é nada. Você nada é. Você é um instrumento. Você é algo que Deus olhou e teve misericórdia, eu e você, e chamou para fazer a obra. E se sinta privilegiado por isso, irmão. Quantos são chamados para fazer a obra do Senhor e não querem? Parem no caminho. Quantos, louvado seja o nome do Senhor, Deus dá esse dom, Deus dá essa visão, Deus abençoa em todas as áreas e faz relaxadamente a obra de Deus. Vamos dar um exemplo claro que a Bíblia fala da cura dos 10 leprosos. O Senhor curou os 10 e os 10 vieram para agradecer, ou 9 vieram para agradecer, ou apenas um veio para agradecer. O Senhor pergunta para aquele único que veio agradecer. Não eram 10? Aonde estão os outros 9? Mas isso é preocupante. Sabe por quê, irmã? Porque às vezes Deus cura, batiza, faz causa na justiça ser desarquivada, tira do presídio, faz e acontece, salva a família inteira. E muitas das vezes eu já vi pessoas que eram alcoólatras, a gente orando, o povo orando para se reconciliar, e depois falando assim, eu larguei a cachaça, não foi por oração, não, foi por mim mesmo. Triste o destino dessa pessoa. Porque ela não se levantou contra os irmãos e no preço, irmão, de orar. Ela se levantou contra o Deus vivo, o Deus que ouviu a oração de muitos que estavam na brecha, e ela não. Porque quando uma pessoa está na vida errada, na vida profana, Deus usa de total misericórdia.
Deus olha para ela e fala assim: vou honrar o joelho da irmã Cristiane, vou honrar o joelho do pastor Joel, vou honrar o joelho da diaconisa A, do diácono, que ela merece. Às vezes Deus salva um parente nosso, é graça, é pela infinita graça do Senhor. É porque a Bíblia diz que lá no livro de Daniel, que o Senhor fala para Daniel, Daniel é um homem muito desejado, está atento às palavras de dizer, desde o primeiro dia que aplicaste oração, para compreender que são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, Daniel, Deus não operou naquele primeiro dia, mas Deus ouviu a oração do primeiro dia. E comigo e você não é diferente. Pode não ter operado no dia que você orou pela vez que eu orei pela primeira vez, mas Deus ouviu a oração daquele primeiro dia. Você dobrou e falou assim: salva meu filho, salva minha filha, cura meu marido, liberta, paz, misericórdia, paz, N coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus conhece o quebrantar do homem. Ele viu o quebrantar de Jeremias aqui, falando que era uma criança e não sabia nem falar. Eu sempre me coloco nessa condição, irmão, que é de tremer a estrutura quando você tem que trazer uma mensagem. Mesmo você pregando, irmão, aqui no meu quarto, só eu e o Senhor aqui, mas a minha voz não fica somente aqui. Ela tem uma dimensão muito maior. E ela precisa alcançar, impactar, não pelo meu nome, mas para que o nome do Senhor seja manifesto, para que as pessoas saibam que precisa haver um arrependimento. Você precisa se apresentar diante de Deus, não de qualquer maneira. Você precisa se apresentar diante de Deus de coração quebrantado, contrito, porque, irmão, se você for numa audiência e você tiver com uma bermuda no joelho, o juiz não te recebe. O juiz, que só tem a função de juiz, o que dá o mérito a ele, porque ele é juiz da terra. Ele não te recebe. E às vezes, diante de Deus, você quer fazer de qualquer maneira. Você quer se apresentar a Deus de qualquer maneira. Você quer levar a obra a Deus de qualquer maneira. Você não quer se santificar, você quer achar que está tudo bem, que pode fazer tudo de qualquer... Você pode viver uma vida promíscua. Você está enganando a quem, irmão? Você está se auto-enganando. Eu quero te alertar hoje, nessa noite, te despertar. Passou o carnaval ali, mano, eles brincou, o demônio fez a gracinha que quis fazer. Mas quando o Senhor começar a apertar meio mundo, aí todo mundo se desespera. Mas para ter crédito diante de Deus, para você dobrar o joelho e falar: Senhor, brinda a minha família, brinda a minha vida. Você tem que ter crédito. Deus tem que olhar para você e falar assim: não, eu vou fazer, porque a pastor Joel faz a minha obra. Eu vou fazer porque a diaconisa Cristiane faz aquilo que eu designo para ela. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu nunca me disposto para a obra do Senhor. Nunca. Mesmo moída que nem arroz de terceira, mas eu estava pronta. Eu falava: Senhor, que não seja eu falando, que não seja a minha boca sendo aberta, mas eu quero ser um canal na tua mão, eu quero ser instrumento do Senhor. E eu simplesmente dava lugar ao Senhor, para o Senhor falar através de mim. Porque, irmão, tem algo que Deus pode designar para outra pessoa fazer, mas tem algo que é para você. Você, a pessoa, exato. Deus falando de uma irmã Cristiane, irmã Vicentina, é o pastor X, é o pastor tal. É para você ir lá, é para você pregar, é para você anunciar, é para você abrir a boca,
É para você abençoar, irmão. Será, irmão? Quando nós entramos numa padaria e aparece um morador de rua, maltrapilho, fedorento, pedindo para você pagar um pão, uma manteiga e um café, e você se arrepia o cabelo todo, irmão, do teu corpo, com nojo daquela pessoa. Quero dizer para você que é Deus provando se você é crente mesmo. Que você ser crente na tua igreja, todo mundo cheirosinho, tomado banho, perfumado. Às vezes você congrega num lugar que tem um ar-condicionado central. Às vezes você, se não tiver, tem aquela água gelada no bebedouro, vários ventiladores, tudo bem assim, com conforto. Assim morre, irmão. Ser crente nesse quadrado é muito fácil. Mas eu quero ver você ser crente no campo, na seara. Quero ver você ser crente, é assim. É assim. É assim que eu quero ver você ser crente. É assim, irmão, assim. Será que Deus mandar você, irmão, pregar para aquela pessoa que ninguém quer olhar para a cara dela? Aquela pessoa assim, mais miserável aos olhos da sociedade. Porque a Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus, irmão, se Ele quiser te abater a você ou a mim, Ele abate. Se Ele quiser exaltar a mim e a você, Ele exalta. E não há quem impeça. Vamos descer, pode descer a bandida que for, mas pode. Eu não tenho medo disso. A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus, que tem o poder para matar a carne e lançar no inferno o espírito. Eu quero te chamar a atenção nos meus últimos minutos que faltam. Se esses 4 dias de festa profana que acabou de terminar, você pulou, quebrou na avenida, brincou, achou que aquilo não tinha nada a ver, achou que era só uma brincadeirazinha. Quero te chamar a atenção do carnaval. É do diabo, ele não pertence a Deus. É uma festa profana. E se você participou disso, se você esteve emaranhado com isso, se ali você pulou e brincou, fez o que ninguém imagina, se arrependa. Se nesses 4 dias você pulou a cerca e depois você voltou para casa se achando Santa Rona, esta noite é a noite que você tem que se arrepender. Se você está afastado da presença do Senhor, ou você é apenas um simpatizante do Evangelho. Eu gosto muito dos louvores. Amém, irmão? Eu gosto muito do Salmo 91. Glória a Deus. Mas isso é muito pouco para fazer você entrar no reino do céu. Para que o seu nome estiver escrito no livro da vida, é muito pouco. Você ouviu um hino hoje e ouvir pagode um mês inteiro, Deus não está nisso. Mas toda vez que essa irmã prega na reta, eu não posso pregar algo que vai massagear teu ego. Eu tenho que pregar a verdade. E quem me convida para pregar já sabe a maneira que eu prego. Então eu quero dizer para você hoje, se no carnaval você trocou a sua vida, se você é homem, andou com outro homem, se arrependa. Se você é mulher, andou com outra mulher, se arrependa. Se você é casado, você traiu a tua esposa, o teu marido, se arrependa. Porque o Senhor está à porta. Os sinais têm se cumprido e você não vai poder dizer que você não ouviu falar do Senhor. Deus sabe que essa mensagem ela bateu lá no íntimo do teu coração, né? Esta noite a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma.
o que está preparado e para quem será. Eu já estou passando 2 minutos do meu tempo, tá, pastor? Mas a palavra precisava ser falada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor, Ele é uma rocha eterna, Ele é teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. É o Deus de Jacó e de Abraão. Ele é o Deus da providência. Ele é Deus poderoso, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac e de Abraão. Confia nele, ó meu irmão. Ele é o Deus da provisão. Ele é justo e fiel. Ele é aquele que deu vitória a Gideão. Ele é o Deus que matou no problema. Ele tem a solução. Os que confiam no Senhor permanece para sempre. Ele nunca se abala, ele não foge da peleja. Confia, meu irmão, pois o Senhor contigo está. Até do fogo te livrará. Ele é o Deus de Josafá. Ele é Deus poderoso, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac e de Abraão. Confia nele, ó meu irmão. Ele é o Deus da provisão. Ele é justo e fiel. Ele é aquele que deu vitória a Gideão. Ele é o Deus que matou o problema. Ele tem a solução.